Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês um pouco da minha carteira de investimentos, o que eu fiz neste mês de julho. Eu demorei um pouquinho para postar, porque na verdade eu estava aguardando que algumas opções que eu fiz, elas vencessem. Caso eu não fosse exercido, então eu teria algum dinheiro para eu poder operar. Claro, eu vou trabalhar com vocês tudo de forma extremamente clara aqui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e claro, eu vou comentar de forma muito absoluta aqui com vocês o porquê que eu vendi as minhas ações de IRB e o que eu vou fazer com esse dinheiro daqui para frente. Mas claro, não é uma forma de dizer que você deve ou não vender IRB, eu quero apenas mostrar o que eu, dentro do meu perfil de risco e dentro da minha estratégia, decidi adotar para fazer com esse dinheiro que existe lá dentro. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, como eu comentei com vocês, eu fiz algumas estratégias de opções com IRB. Aqui, basicamente, qual que é o racional por detrás, o que eu fiz basicamente? Olha só que interessante. Aqui você tem os ativos que eu tenho de IRB. Então, aqui, basicamente, eu comprei algumas ações. Por mais que aqui o preço esteja 57, 49, na verdade, os preços eles foram outros. É porque a corretora, quando eu coloco no mercado, ela joga um preço muito acima. É um bug ali do sistema. No entanto, o valor que eu comprei efetivamente foi de R$ 49,90 cada uma. O que eu decidi fazer? Eu tinha outras 65 ações de IRB já na minha carteira. Então, eu inteirei 200 para poder fazer a estratégia aqui com opções. Basicamente, então, portanto, o que eu fiz? Eu ganhei determinados prêmios porque eu me comprometi para que se em um determinado momento aquelas minhas opções de IRB elas chegassem a R$ 50 ou além, eu iria entregar por esse preço. Então, basicamente, eu atuei ali como uma seguradora, dizendo, olha, se passar de R$ 50 e tiver 51, 52, R$ 60, eu vou te vender lá na data que a gente combinou por 50. Então você vai ter esse ganho aqui. Agora, se você chegar na data do vencimento, por exemplo, com 49,90, 48, enfim, não importa, as suas ações, vamos dizer assim, estarão seguras. De uma certa maneira, portanto, você não comprou aquela empresa, não comprou aquele papel que você queria nas opções. É um pouco complexo, claro, eu vou até deixar para vocês aqui o meu curso de opções, um curso que eu pego você desde o básico até o mais avançado, vamos dizer assim, e tudo isso de uma forma gratuita aqui no YouTube. Bem, só para que você entenda o que aconteceu além disso, eu ganhei dinheiro aqui com essas opções. Ganhei um pouquinho mais aqui, na verdade ganhei quase aqui R$ 900, foram 450 de uma, 446 da outra, mas também tem o imposto de renda, os 15%, então esse valor ficou um pouquinho menor. Então aqui você já sabe o que eu fiz com o aporte do mês, eu comprei aqui essas ações de IRB, essas 135, e eu vendi aqui essas opções, essas vendas de call cobertas, porque claro, estava dentro das 200 ações que eu possuía. Além disso, o que eu fiz? Eu decidi também participar da subscrição do MXRF11. Então, eu tinha ali 251 cotas de MXRF e fiz a subscrição de todas. Por quê? Quando eu vi o valor de mercado, que estava lá nos seus R$10,80, R$10,90, falei, poxa, faz muito sentido eu comprar a R$10,36, porque basicamente o valor seria de R$10,06 mais 30 centavos no valor ali da subscrição, e eu teria um papel que eu basicamente gosto e não estava aportando nesses últimos tempos porque estava acima do preço teto que eu tinha estipulado para esse fundo imobiliário. Então isso foi muito bom para que eu pudesse, nesse mês de julho, fazer essa subscrição. E aqui no dia 12 eu fiz essa compra, então comprei aqui 251 novas cotas do MXRF, que assim, quando elas vierem a ser integralizadas, eu passarei a receber os rendimentos que o fundo efetivamente me paga. Mas antes, você precisa saber que é muito importante que algumas empresas, assim, alguns fundos imobiliários, quando eles estão nesse período de oferta, enquanto ela não encerrar, aquele valor que está em caixa, ele é remunerado pelo CDI. E esse CDI, esses juros a mais, eles são considerados lucros. Então, eles têm que ser divididos ali pelos seus cotistas. Portanto, não assuste se, por exemplo, você receber MXRF11, receber ali seus rendimentos, e receber MXRF12, 13, por exemplo, porque vai cair uma outra querelinha lá para você em virtude do valor que você aplicou por conta aqui da própria subscrição. Além disso, o que mais que eu fiz? Eu fiz uma outra operação que aqui eu quero trabalhar algo que eu confesso que eu não conhecia na Bolsa de Valores, porque eu até então nunca tinha feito, que seria uma reversão de opções. Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha me comprometido a vender as minhas ações de IRB caso elas passassem de R$50?
O que acontece? O mercado, depois que na sexta-feira saiu o resultado de que ela teve um prejuízo de 10 milhões de reais, apesar de no consolidado ainda estar com lucro de mais ou menos uns 4 milhões, o mercado ele saiu dos seus 50, 49 reais e jogou o papel lá para os seus 42. O que aconteceu? Se você for relembrar aqui em cima, quanto que eu vendi? Eu vendi cada uma dessas opções por mais ou menos R$ 4,46. E para me desfazer dessa opção, eu tive que gastar um determinado dinheiro, porque eu estaria na ponta reversa, eu estaria comprando um seguro. Para zerar essa opção, eu tive que fazer exatamente isso aqui, eu tive que pagar 87 centavos. Só que você consegue enxergar que de uma certa maneira eu ganhei dinheiro, porque lá eu ganhei basicamente aqui 900 e eu tive que me desfazer aqui dessa opção por 174, então eu ganhei esse spread, claro, lembrando sempre que eu tive que pagar o imposto de renda em cima daquele ganho inicial. E aí se você for ver, o meu home broker ele apareceu que eu tenho como ativo 0, ou seja, eu não tenho mais opção nenhuma, então eu basicamente zerei uma coisa com a outra e pude fazer o que eu quisesse com esse valor. Então o que eu decidi fazer? Vender as minhas ações de IRB. Mas claro, eu já vou comentar para vocês o porquê. E aqui eu quero deixar mais uma vez claro que não foi esse preço de 35 que eu vendi aqui a 42,24 cada uma das minhas 200 ações de IRB. Eu não sei por que na corretora aparece com esse bug, mas enfim, de qualquer maneira está aqui o preço pelo qual eu consegui vender as minhas ações no dia de hoje e eu fiquei com um caixa bastante interessante para eu poder movimentar. Mas antes, eu tenho absoluta certeza que todos vocês querem saber o porquê que eu vendi IRB. Bem, eu sempre comento com todos que existe o custo geral das suas ações, dos seus fundos imobiliários, ETFs, BDRs. Basicamente, como que é composto esse custo? Para mim, esse custo ele é o valor nominal que eu paguei pela ação. Então, na IRB eu paguei ali, na época, os centavos, mas depois de consolidado eu paguei 40, 35, 50 reais por cada uma dessas ações. Depois disso, eu tenho também o custo psicológico ou o custo de carrego, que é assim que eu prefiro chamar. Então, o custo geral ele é igual ao custo monetário, mais o meu custo de carrego. E eu consegui enxergar que por mais que IRB não fosse um componente tão grande e estrutural na minha carteira, não representasse um valor tão grande de investimentos, eu ainda assim não ficava tranquilo com toda essa movimentação que eu tinha de em um dia estar subindo 10, 8, 20% e me deixava um pouco preocupado. Por quê? Eu não sei até o momento em que sentido a IRB está indo. Por mais que eu tenha dito em diversos vídeos que existe sim uma curva que deve fechar no final desse ano a respeito dos contratos de cauda longa que a IRB tem, muito me surpreendeu que por mais que ela estivesse dando lucro, ela viesse a reportar um prejuízo. E esse prejuízo, por mais que ele não tenha sido bom, pelo fato de que isso fez com que a cotação caísse muito e o meu prejuízo aumentasse nessa empresa, eu falei o seguinte, olha, eu consigo enxergar na empresa alguns degraus que ela precisa percorrer. E eu acredito também que nesse meio tempo, enquanto ela não me traz o resultado que eu estou esperando, existem outras diversas empresas que estão, a meu ver, ali dando sopa com yields bastante altos e representativos que poderiam sim alterar a estratégia toda que eu tenho. Então, para não sair da trilha que eu tinha até então, de colocar dentro da minha carteira empresas pagadoras de dividendos com setores perenes, além disso, com uma certa previsibilidade até dos seus próprios valores operacionais, ou seja, que ela iria receber um determinado valor, eu optei por então vender a IRB e partir para empresas que estão aderentes à minha estratégia. Exatamente pelo fato de eu ter um método de investimento, que foi esse o motivo pelo qual eu dei o nome para esse canal, eu falei, eu tenho que ser aderente a tudo aquilo que eu congrego e passo para vocês. Então, se eu junto várias informações aqui de mercado financeiro, de você não ficar comprando empresas que são muito arriscadas, de você se preocupar com preservar e multiplicar o seu capital, por que eu não aplico o que eu estou fazendo? E aí via um viés que eu tinha que era extremamente ruim, que eu comentei com vocês em uma live, que é o viés de ancoragem. Eu estava preso num preço da IRB que era ilusório. Basicamente, eu tive aqui um prejuízo de mais ou menos R$2.000, só que se você for descontando as opções aqui que eu fiz nela para conseguir vendendo, ficou mais ou menos um prejuízo de uns R$1.200. Eu tenho absoluta certeza que é bastante dinheiro, pelo menos dentro da minha carteira e para o meu perfil de investidor. Agora, será que
no geral, será que para o futuro isso daqui vai ser muita coisa? Eu particularmente enxergo que não. Por que eu enxergo que não? Porque aqui eu fiz boas compras. Olha só o que eu fiz. Eu comprei ações da Comgás, empresa já que está dentro da minha carteira, e eu completei as minhas 100 ações. Aqui faltavam essas aqui, essas outras 69, aí eu consegui juntar ali 100 ações. É uma empresa que, conforme eu vou colocar aqui para vocês, paga mais ou menos ali por ano de 9 até mais ou menos uns R$ 14 de dividendo. Então significa que a minha renda, pelo menos se essa empresa ela voltar a pagar o que ela pagou, significa que o prejuízo que eu tive com o IRB será tão logo recuperado só pelos dividendos dessa empresa. Ou seja, será que IRB efetivamente valeu a pena eu segurar? Porque em um outro momento eu estava escutando um podcast e eu escutei de um gestor uma coisa que eu até então nunca tinha ouvido falar e eu achei interessante porque sabe quando a coisa é óbvia, mas você precisa que alguém te diga isso para que a obviedade ela seja talvez compreendida? Ele mostrou basicamente como que é a forma de gestão da carteira dele e como que ele analisa o quanto que aquela empresa lhe gerou. Então, por exemplo, se você teve uma empresa que estava cotada a R$ 5 e ela foi para, por exemplo, R$ 10, significa que você teve 100% de ganho. Só que olha só que interessante como que ele faz essa conta. Vamos supor que para ela sair dos R$ 5 e chegar aos 10, ela passou mais ou menos ali 2 anos. Significa que por mais que ela tenha subido 100%, o custo de carrego foi de 50% em cada ano. E olhando para a carteira no geral, pode ser que esse 50% não seja o suficiente para gerar um alfa tão interessante na carteira, pelo menos daquele gestor. E aí imagina que as empresas elas são organismos vivos, então elas demoram algumas vezes até os projetos eles se consolidarem para você ter esse ganho de 100%. Então, algumas têm 20, 15, 7% por ano. Então, quando você coloca isso numa forma um pouco mais, vamos dizer assim, palpável, um pouco mais normal, e você não tem esses ganhos de 100%, você pega esses, por exemplo, 10%, divide por alguns anos, você percebe que seu valor de carrego, o quanto que você efetivamente ganhou naquela empresa, dividido pelo tempo que você está na bolsa, é muito pouco. Então, para mim, a IRB, por mais que ela desse 100, 200% daqui 2, 3 anos, em relação a tudo que eu deixei de ganhar de dividendos com outras empresas aqui, em relação ao valor que eu tenho aplicado, não faz muito sentido. Exatamente por isso, olhando para a minha estratégia, olhando para aquele custo de carrego que o gestor ele havia comentado, eu achei interessante fazer essa venda e partir então aqui para a Comgás. Não só essa, eu também fiz a compra de uma outra empresa que eu gosto bastante, e eu tenho absoluta certeza que vocês também, que é a Transmissora Paulista. Por mais que ela esteja passando hoje por uma questão bastante delicada, no sentido de que talvez a Eletrobras possa comprar o controle e finalmente tirar aqui a TRPL da nossa Bolsa de Valores, eu ainda assim achei que são boatos e que enquanto não houver concretamente alguma oferta ou coisa assim do gênero, eu não preciso me preocupar. E outra, se a Eletrobras quiser fazer a compra, primeiro, ela vai ter que me pagar um prêmio. Se ela não me pagar esse prêmio, eu também não vou vender minhas ações e eu vou continuar recebendo ali meus dividendos. Claro, eu sei que existem diversos percalços pelos quais eu passaria se essa empresa ela perdesse a liquidez. Perdesse, por exemplo, o RI que tem lá, então as informações ficariam muito mais difíceis de eu conseguir, mas de alguma forma eu tenho aqui meus 400 papéis a um preço médio de R$ 23,19, com um lucro aqui de R$ 755, mais ou menos 8% em relação ao valor todo que eu apliquei. Por fim, eu coloquei aqui também que eu fiz a compra de um fundo imobiliário, que é o RECT 11, é um fundo que estava um pouco mais para trás na minha carteira, não só porque estava lá para trás, mas também porque ele sofreu bastante. Ele tem uma questão muito específica relacionada a uma dívida que ele tem. Ele teve que fazer a rolagem dessa dívida. O mercado até o momento não está muito favorável para lajes corporativas. No entanto, eu enxergo que os edifícios que tem lá, os imóveis que tem lá dentro, a localização deles, tirando alguns do Rio, que eu particularmente não sou muito fã, mas os daqui de São Paulo eu vejo que são bons ativos, bem localizados e no momento oportuno aquela vacância ela será reduzida, como efetivamente o fundo já fez, saiu de uma vacância de mais de 20% para uma vacância hoje de menos de 10%, e eu acredito que quando os inquilinos saírem do período de carência, ou seja, o momento que, vamos dizer assim, a gente dá para ele poder se alocar, para ele fazer a reforma, para ele poder colocar o piso, colocar os mobiliários lá dentro, quando isso tudo acabar, eu particularmente enxergo que vamos ter não só um aumento na nossa renda, mas também vamos ter um momento mais tranquilo, até mesmo para o gestor fazer a venda de um determinado ativo se ele quiser. Porque quando você tem um ativo locado, é muito mais fácil de você vender quando ele está vazio. E quando ele está vazio, normalmente é porque você está um pouco desesperado para vender e aí você aceita preços mais baixos. Quando ele está alocado, você não tem custo. Então, basicamente, você
tem um poder de barganha. E exatamente o Rekt, como o Easy ali na frente, eu considero que é um fundo bastante resiliente, tem ainda muito a se provar, tem essa questão das dívidas que estão lá dentro, no entanto, eu acredito ainda no bom trabalho. Claro, eu sei do resultado que nós tivemos no Helg, que é um fundo de logística da própria Rekt, que eles basicamente vão ficar sem pagar rendimentos por um determinado período, mas eu quero que vocês enxerguem que isso aqui faz parte da minha estratégia. E olhando aqui para o valor total que eu apliquei, um pouco mais de R$1.000, não é um valor tão relevante frente a outros valores que eu apliquei na data de hoje. Portanto, eu quero que você considere, quando você olhar para a minha carteira de investimentos, isso daqui, que é a composição geral da minha carteira. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem que hoje eu possuo apenas 3 ações. Transmissora Paulista com 27%, Comgás com 38% da minha carteira geral de ações e BMG com 35%. Se você for ver aqui do lado, você vai poder enxergar a rentabilidade geral da minha carteira em cada um dos ativos. Você vai perceber que BMG, por exemplo, está aqui com 21,23% de lucro, ao passo que BLMG está com quase 17% de prejuízo. Você deve considerar, mais uma vez, que tudo isso aqui faz parte de uma estratégia. E existem fundos que estão me dando 13%, estão outros aqui me dando 17% negativo. Então, tudo faz parte de algumas estratégias. Por fim, mais uma vez, só para que você enxergue aqui os fundos imobiliários que eu tenho, tem o VRTA, o MXRF, enfim, todos esses aqui que vocês sempre acompanham aqui na minha carteira, eu só venho aumentando posições. E claro, se você não sabe por que o XPSF11 ele tá com uma diferença grande percentualmente falando aí da minha carteira, eu vou deixar aqui o último vídeo para você saber o que eu fiz e por que eu aumentei significativamente minha posição. E claro, se você quer saber ainda quanto que eu recebi de dividendos, tá aqui. Eu mostro tudo de forma bastante clara para vocês. Neste mês eu recebi o valor de R$ 1.336,79. No mês passado, 1.332, 1.400, 1.500 praticamente. Então, você consegue ver que meus fundos imobiliários, aliado com as minhas ações, conseguem me pagar dividendos de uma forma constante. E juntamente com meus aportes, eu consigo, por exemplo, uma renda hoje de mais ou menos R$4.000 por mês para, vamos dizer assim, aportar e, entre aspas, de verdade aqui, brincar na bolsa de valores. Porque hoje em dia eu vejo o investimento muito mais como um hobby, muito mais como alguma coisa que me diverte, como me deixa tranquilo, e olhar para essa tranquilidade que hoje eu tenho, especialmente depois de eu ter me livrado da IRB, faz com que, mais uma vez, eu deixe bastante claro para vocês. O que vocês precisam ter dentro da Bolsa de Valores é um método de investimento, é uma base pela qual você deve sempre se guiar no momento em que você tiver uma dúvida a respeito de colocar ou tirar um ativo. E por fim, só para que eu não esqueça aqui, peço a sua inscrição no canal, e aqui no primeiro link você vai conseguir enxergar na descrição que nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Somos lá quase 40 pessoas conversando diariamente sobre investimentos, sobre small caps, sobre diversas estratégias, e eu coloco alguns vídeos exclusivos lá dentro. Tanto é que hoje eu postei um lá dentro que nós conversamos sobre como alcançar o preço teto de determinadas ações em métodos muito diferentes daqueles que a gente vê no YouTube, especialmente do AGF. E claro, faço o convite aqui para vocês, para que lá encontrem esse tipo de conteúdo que é muito rico para você conseguir alcançar a sua liberdade financeira e, claro, ajudar e compartilhar o seu conhecimento com outras tantas pessoas lá dentro. Então, muito obrigado, por hoje é isso e tchau!